amiga, às vezes, até aqui nesse computador, às vezes a gente brincava de mímica, dividia em 2 grupos e brincava dos meninos subir ali, aí tinha que escolher, aí os caras começavam a fazer mímica, e eu falei, gente, mas pensa, tem uma brincadeira que a gente faz das cordinhas de 2 em 2, na realidade ela é uma terapia. E o que a gente filmava, a gente fazia no pátio, com bexiga, estourar bexiga um do outro, trazia um monte de bexiga colorida. Mas era muito, voltava um monte de criança. Podia, agora não pode. O Alex tem um parceiro dele que trabalha com brinquedos infláveis. Aqui esse meio onde está o carro ali, ó, o que nós trazia de coisa de sabão, como é que é? Futebol de sabão. Você tá doido, o sol estralando, futebol de salão, a molecada descia e pulava pra dentro. Boi mecânico. Não, era muito top, cara. Agora não pode, um monte de coisa mais, esse protocolo mudou tudo. Não, festa junina, quem já participou de alguma festa junina aqui? Teve alguma no ano passado? Teve alguma? Não, mas eles fazem ainda, festa junina faz, festa junina. Tem carvão? Já estamos ao vivo. Hã? Não, tá ali, ó. Por favor. Vamos lá. Zé, você já tá ao vivo, o Alex vai alinhar umas coisas aí. Porque assim, Zé, o José, que não é Zé mais, o José está melhorando, tá? No sentido de se comunicar mais. Só que assim, o volume nós não achamos ainda pra subir natural. Aí vai colocar o microfone ali, porque as famílias falam, eu quero ouvir José. Nossa, Boninho, Bonner. Pode se apresentar, José. Cumprimenta a galera aí. Tem novato hoje na área? Tem bastante, pelo jeito. Legal. Vai, Zé, tá? Bom dia a todos, né? Bom dia. Como é que foi a semana de vocês? A minha também foi ótima, cada vez melhor, né? Então aqui cada vez, toda terça-feira com vocês aqui, para mim é um privilégio, entendeu? Não quero, nem loteria para mim foi defeito mais. Estando aqui com vocês aqui, eu olho em cada um de vocês aqui, eu vejo que a força de vontade que vocês têm de vencer na vida, como eu tive, eu sou um vencedor hoje, que eu falo, se eu conseguir, vocês vão conseguir também, entendeu? E hoje eu trouxe aqui também, também um diploma meu do Jafra, entendeu? Na época que eu fiquei internado aqui, e eu tenho muito orgulho dessa clínica, de tudo que eu tenho hoje, graças a Deus, a uma imensa coisa, entendeu? Aprendi muita coisa aqui, estou aprendendo com o Alex, com a Letícia, estão me dando maior força, entendeu? Falando comigo, fora daqui a gente conversa também, entendeu? Eu acho gratificante para mim, entendeu? Aprender mais com vocês aqui. E eu venho aqui para aprender mais com vocês também, entendeu? E hoje eu trouxe aqui umas fotos minhas, antigamente quando eu passei aqui, tem o meu Aldo do João, minhas irmãs. E uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para vocês, na época que eu internado aqui, hoje eu fico sentado lá em cima, eu vejo muitas pessoas reclamando que a clínica é isso, que a clínica é aquilo, reclamando da comida, reclamando que não está sendo bem atendido, que é isso aqui, por um defeito só para quê? A família pegar e levar o paciente embora. Como eu faria isso também, entendeu? Quando na minha época de visita, a minha irmã vinha aqui, eu chegava para ela e falava assim, judiam de mim aqui, não é nada disso aí que estou pensando, que é bonzinho, trazia refrigerante, eles não dão para a gente. Tudo mentira. Por que quando eu estava lá fora, na minha ativa, eu não faria isso aí? Entendeu? Por que aqui na clínica agora eu colocaria defeito? Para mim sair para beber, porque o meu negócio sempre foi álcool, entendeu? E eu acho um negócio muito desagradável isso aí, entendeu? Porque a pessoa tem que ser verdadeira para ele mesmo, entendeu? Se a pessoa está aqui dentro, já está aqui, gente. Faz um tratamento bonitinho, consegue, entendeu? Agora que a família vem e fica falando que é isso, que é aquilo, isso aí não vai resolver nada, entendeu? Você vai sair daqui e vai continuar a mesma coisa lá fora, entendeu? E eu acho que, para mim, está sendo muito útil eu vir aqui, entendeu? Eu vendi faz uns 6, 7 meses que estou vindo para cá, então o Letícia e o colega, eu estou muito grato, entendeu? Eu acho muito interessante vir aqui, ouvir a opinião de vocês, eu assisto, fico aí sentado com vocês também, entendeu? Eu não sou melhor que vocês, não. Pode ter certeza disso aí. Eu não sou melhor que ninguém aqui. Eu sou aqui, faz 20 anos que estou livre, só que eu exigia 24 horas por dia, entendeu? Estou aprendendo muita coisa com a Letícia, já não estou saindo muita noite que eu sairia, em alguns lugares. A
Aí eu conversei com a Letícia, com a Alegra, eles falaram, esse lugar não é um lugar adequado para você ir. Então eu fui colocando isso aí na minha cabeça, entendeu? Para mim foi excelente isso aí, é um reforço para mim. Isso aí, essa doença nossa é muito traiçoeira, cara. Um vizinho que você dá, você joga tudo para cima, entendeu? E eu sou uma pessoa que eu não posso, de jeito nenhum, eu tenho que me vigiar 24 horas. Eu tenho medo, cara, entendeu? Que nem a minha irmã fala, enquanto você tiver medo, entendeu? Porque é uma decepção com o meu chefe, entendeu? Sempre foi querido na cidade, na Latex, sempre trabalhei, entendeu? Eu aposentei de lá. Graças à clínica eu vou aposentado. Porque na época, se não é clínica, eu tinha perdido tudo, entendeu? E graças a Deus aqui eu estou aposentado, entendeu? Sou muito grato pelo GABA, entendeu? Grato pelo meu chefe, grato por todo mundo aqui. E agora, cada vez que eu venho aqui, eu me sinto, olha, eu saio daqui, eu sinto orgulho de chegar lá e falar, por terça-feira eu fui no GABA. Para mim é uma satisfação, você não sabe a vontade que eu tenho de chegar e sair e falar, puxa vida. A turma fala até, mas você... Tem umas que perguntam para mim, você recaiu? Eu falei, não, eu vou lá porque eu quero aprender mais com o Alex, com a Letícia, com o Gabo, assim, com os monitores, porque eu assisto as palestras aqui também, não é só aqui, eu assisto as outras pessoas também, entendeu? Só que eu não opino, eu fico só ouvindo, depois eu comento para a Letícia e com o Alex, daí ele me aconselha, fala assim, tá. Agora eu acho... Eu fico lá em cima sentado, eu vejo algumas pessoas falando para a família, entendeu? E não é nada disso. Eu também faria, eu também fiz muito isso aí, entendeu? Então a pessoa tem que se pôr, né, no lugar assim e falar, nossa, não é isso, porque não adianta nada. A família leva, a minha irmã falou para mim na época, falou, tudo bem, você quer sair, só que na minha casa você não vai. Você vai ficar jogado na rua de novo. Aí eu falei, o quê? Começar tudo de novo, a hora que eu vi o comigo, a luzinha apagando, falei, não, isso não é para mim não, isso não é vida para ninguém, entendeu? Eu vejo tanta gente na rua lá em São Roque, caído, nossa. Hoje mesmo aconteceu um caso, assim, nós passamos no escritório, e a Letícia foi pegar pãozinho de queijo, chegou com um cara pedindo lá, entendeu? A gente pegou numa coxinha e deu para ele, deixa eu ver essa sensação do cara. Aí tinha um cara deitado na rua, eu falei para Letícia, eu fui ver esse aí, Letícia. Olha, eu gosto de ação, cara, entendeu? Você vê no seu grande conceito aqui, ó, cada um procurando o seu objetivo, entendeu? Cada um vai ter uma oportunidade na vida, como você já está aqui. Só o fato de você estar aqui dentro já são vitoriosos, entendeu? Pode ter certeza do que eu estou falando. Eu só posso falar de meu cachorro. Isso aqui é uma casa de Deus, entendeu? Eu estou muito grato por essa casa aqui, eu não tenho muita coisa para falar, né, que eu já falei até um pouquinho demais, mas eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês verem. Tira aí para mostrar, que a família também vê, depois eles passam lá nas mãos. Quem está assistindo a primeira aula com a gente, levanta a mão. Quem está pela primeira vez aqui? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos, tá? Eu gostaria que você passasse. Então vamos lá. O que acontece para as famílias também entenderem, e para vocês que estão aqui pela primeira vez. O José, ele passou por tratamento no Gábata, tá? Há 20 anos atrás. Está sóbrio há 20 anos, né? A dependência do alcoolismo. E o Zé, ele é da cidade de São Roque. O Gábata, para quem não sabe, agora em abril vai completar 28 anos de existência. E o José, ele é muito grato. E esse aqui é o contrato de quando ele esteve internado. Na realidade, dezembro, janeiro, 2004 ele entrou e saiu em 2005. E aí tem as datas, tudo certinho. Aqui os recibos, todos os recibos, ó, para vocês verem, dos meses que ele ficou, porque na época o tratamento era mais longo. Talvez quem aqui já passou em tratamento antigamente, era um período maior de tratamento. E o Zé, o que ele está nos relatando é que na época que ele estava internado, sempre que a gente sobe essa rampa aqui, ele fala quantas vezes eu ia subir na rampa para falar com a minha família, com a minha irmã, e eu já subia pronto com a manipulação, de que aqui é ruim, que aqui eles me batem, que aqui é judia, que aqui eles maltratam, que aqui eles não me dão comida, que aqui eles não sei o quê. E aí o que acontece? O Zé participa na terça-feira com a gente, e à tarde ele aguarda a gente ali, ou até alguém está voltando para São Roque para ele voltar com alguém que está descendo para a cidade. Ele senta lá, fica conversando lá na portaria com os meninos, né, com os funcionários, e às vezes o Zé tem presenciado algumas visitas de familiares.
E o Zé, esses dias, nos relatou que ele ficou muito triste de ver, né, pessoas lá falando para a família o que ele fazia na época dele. Reclamando, murmurando, não assumindo autorresponsabilidade com a própria vida, falando mal do tratamento. E aí o Zé falou pra gente falou, Zé, fique à vontade de falar isso. Mostra que você também fazia isso. E você, na época que você fazia, você tinha clareza que isso era uma forma de você fugir, de assumir que você precisava de ajuda, de assumir que você precisava do tratamento? Porque serviu pro Zé tudo que ele aprendeu. Ele fala, né, ele comenta que ele não deixa uma meia dentro de um sapato em casa. Não. E aprendeu onde? Aqui? Porque era bem mais rígido. Quem era seu sargentão? Bertelli. Bertelli. O Bertelli tá aí até hoje, 25 para 26 anos aqui com a gente. Peguei uma mora lá atrás, meu Deus do céu. Eu expliquei a língua, ele falou assim, a louça do almoço, do jantar, tudo sujo. E passava o dedo assim, e tá susto aqui, nem tava com o dedo, tá susto, não vai lavar de novo. Para testar como que era lidar com a sua sobriedade, a sua paciência, agir, ver como agia. Mas hoje eu aprendi que era um prato na minha casa, sabia? Olha assim, fala, nossa, mas tá sujinho mesmo. Mas José, olha, o que acontece? Isso que o José está falando é muito legal. Por quê? Quando eu falo aqui, né, que o José aprendeu no tratamento dele a não deixar uma meia dentro de um sapato, é do seguinte detalhe. Eu já participei de um treinamento uma vez que o mentor do treinamento, um cara muito culto, muito estudado, e ele falava, eu achava que o meu casamento era perfeito. Pra mim era tudo certo, estava tudo maravilhoso, minha mulher não reclamava de nada. Ele falou até um dia, depois de 15 anos, 20 anos quase de casado, eu fui num outro treinamento e ouvi um palestrante falar, olha, chega na sua casa, deixa toda a reserva de lado e pergunte com clareza e aceite ouvir sem se defender. Se tem alguma coisa que você faça que a sua esposa ou seu esposo não gosta. E ele disse que ficou meio incomodado, mas ele falou, vou perguntar. Ele sempre perguntava na maneira dele, mas quando a mulher às vezes falava alguma coisa, ele brincava e passava. Aí ele chegou em casa e falou, participei de um treinamento, assim, tem alguma coisa que eu faço que te incomoda nesses anos de casado? Que eu possa melhorar para ficar bom para você também? Aí ela falou, você tem certeza que você está me perguntando? E ele tomou até um susto, porque ele achou que não tinha nada. Aí ela falou assim, ele falou, não, pode falar. Ela falou, eu odeio você tirar suas meias e deixar dos avessos. Me dá o maior trabalho ficar desvirando suas meias, tirando os calçados, caçando os teus calçados para tirar as meias, para lavar. Isso atrasa a minha vida um tanto. Só isso, se você fizer, vai resolver um monte de coisa dentro de mim, que eu fico, por que ele não desdobra as meias? Ele falou, mas tão simples, por que você não me avisou antes? Ela falou, porque eu achei que você deveria ter noção que largar as meias dentro dos calçados, se já não está limpa mais e tal. Uma coisa que para um é insignificante, para o outro, e aí eu pergunto, o quanto a gente está disposto a perguntar para as pessoas que convivem com a gente, ouvir das pessoas e buscar nos melhorar. Então o Zé passou por um tratamento que ele aprendeu, né? Hoje o Zé não tem uma pessoa no dia a dia com ele, convivendo, mas é para ele mesmo. Se ele largar lá por dias, depois vai ser um trabalho dele que ele vai ter que fazer. Então aí ele falou, vou levar, ele já trouxe uma vez, né, nesse período que ele está aqui com a gente. E a gente sempre, depois você apresenta para os meninos olhar, quando finalizar você mostra as fotos daqui, de como era, os quartos, como que funcionavam as coisas. Então assim, o Zé começou a vir participar, começou a mudar a maneira de comunicar. Para quem está pela primeira vez, tanto famílias assistindo, quanto vocês novos que estão aqui no tratamento, o Zé ele tem um irmão que ele já tinha 18 anos, que ele não conversava. E nesses 6 meses que ele começou a vir participar com a gente nas reuniões, ele começou a ver que o problema foi ele e não o irmão. Ele reconheceu isso, ele foi lá, ele pediu perdão para o irmão e hoje tem uma relação saudável, fez uma reparação. Por quê? Porque ele não deixou de participar, de ouvir, de aceitar aquilo que não era, pode guardar, aquilo que não era fácil para ele. E aí, já para dar início no que nós vamos falar hoje aqui, e a gente dispara para vocês que estão pela primeira vez, a gente faz disparo para as famílias. Quando eu digo disparo é o quê? Convites para que eles possam assistir. Então a gente transmite pelo Instagram do Gabata São Roque, do Gabata SDE, que é um braço que é de Sistema de Desenvolvimento Emocional. A minha formação, a formação do Alex M. Coach, que é treinador socioemocional. Porque nós sabemos que 99% de quem está aqui é porque não sabe lidar com emoções.
é porque não sabe olhar para dentro de si mesmo. Então, assim, a fuga que vocês que estão aqui dentro vão buscar lá fora é a substância de preferência. Mas a família também é adicta e não reconhece. Qual a fuga da família na codependência? É a comida? É a fofoca? É a compra compulsiva? O que é que estão buscando? Então, a família assistir e começar a entender que existem dores maltratadas, dores mal resolvidas em vocês e neles também, porque hoje o Zé vinha falando, né, na estrada. Cada semana que a gente chega no Gaba tem uma surpresa de alguém que tinha saído há dias atrás e voltou. Aí o Zé falou assim: Letícia, pra mim que moro sozinha, não tem ninguém para dar satisfação, será que não seria mais difícil manter a sobriedade? Eu não devo satisfação, eu podia ir lá comprar uma bebida e ninguém ia saber, não tinha que se explicar para ninguém. E eu vejo as pessoas às vezes com família, com filhos que não conseguem. Eu falei: Zé, aí que está o grande detalhe. Às vezes tem família, tem filhos, mas as pessoas não buscarem se conhecer, ficam numa pressão, não sabem se comunicar, não sabem como pontuar o que quer. A gente consegue o que a gente quer quando a gente sabe a forma correta de fazer a pergunta. Não existe pergunta errada. Eu falei isso para uma esposa que eu estava conversando. Não existe pergunta, não existe resposta errada. Existe pergunta mal feita. Existe pergunta mal colocada. Então a pergunta de hoje é: quem aqui tem dificuldade em dizer não? Esse é o nosso tema de hoje. Zé, muito obrigado. Chamou o Alex aqui. Gratidão. Obrigado. Alex, assuma seu posto. Porque nós dividimos com as famílias o convite para estar junto conosco, para aprender a como lidar, né, com o dizer não. Por que temos tanta dificuldade em dizer não? O porquê que muitas vezes a gente acha que o sim vai ser a melhor opção e acaba que pra gente ela não é. Se apresente, Alex. E aí, beleza, galera? Bom dia. Sejam bem-vindos aí, os que estão a primeira vez com a gente, tá? E é muito legal, que nem a Lê falou, a gente trabalha aí o desenvolvimento socioemocional e a gente, nós, né, somos familiares aí do dependente químico. Então, assim, a gente tem uma boa experiência aí pelo lado da família, né? Eu estou há 33 anos no mundo da dependência química e vivendo como familiar de um dependente de cocaína e álcool. Então, tem um pouquinho de experiência além da parte profissional, tá bom? Eu espero que vocês busquem tirar o melhor proveito aí sempre que a gente fala aqui. E por que é difícil, cara? Olha, para vocês entenderem o quanto é difícil a gente vir sentar, assistir a aula e colocar em prática, né? Esse exemplo que o Zé comentou aí, que ele ficou chateado de ver a pessoa lá, obrigado, lá em cima, contando um monte de mentira pra família, que ele falou: cara, eu me vi há 20 anos atrás sentado falando a mesma coisa. Era um garoto que estava assistindo nossas aulas, e aí já acho que faz umas 2 semanas que não tá. E aí ele falou: cara, Alex, mas ele assistia as aulas e ia aprendendo tanta coisa legal, como é que o cara vai lá e começa a falar, meter o pau pra família e falar que a comida é horrível, que a alimentação é péssima, que não é servida a alimentação nos horários certos? Um cara que sentava aqui assistindo a aula de desenvolvimento para ele se conhecer melhor. Mas por quê? O cara não está buscando. Lembra que eu falei? A gente precisa enfrentar os leões, a gente precisa enfrentar nossas dores, velho. Porque senão, velho, o que vai falar mais alto? A vontade de fugir. E fugir bom, com a droga. Entendeu? Então ele não está fazendo, isso é sinal que ele não está fazendo o que é sugerido desde o início do tratamento. Eu não estou falando só pela nossa aula. Eu estou falando no geral, a aula de todos, a entrega dos profissionais. Então tá aí. A gente sempre busca trazer, né, pessoas, a gente sempre busca trazer exemplos, pessoas que estão limpas, sóbrias há muitos anos. Então, poxa, se o Bertelão, que vocês conhecem aí, cara, tá aqui há 26 anos. Cara, aqui ó, é fruto do Bertelli, velho. Ele colocou em prática o que o Bertelli sugeriu. Tá aí, ó, 20 anos. Então, assim, funciona, entendeu? O problema é eu ter a vontade de quê? De colocar em prática. E isso vai doer, porque eu vou ter que enfrentar os meus leões, eu vou ter que enfrentar as minhas dores, cara. Mas funciona, fechou? Aí, a gente, antes só de falar do tema de não saber dizer não, eu vou mostrar aqui um negocinho que eu quero pra semana que vem fazer com vocês. E
e que vai ser legal. Eu vou querer fazer uma aula aí com um vídeo, porque, cara, eu sou fã disso daqui, ó. Quem conhece? Vamos lá, vamos Quem conversar. conhece esse daqui, cara? Quem sabe alguma coisa sobre o personagem? Tem alguém, tem uma... Aquele filme? Eu O sei. ator. Eu tenho O ator depende. o ator é irmão. Independente. Cara, Não só. Ele fez um depoimento muito bom no Oscar sobre isso, inclusive. Mandou um Just for Today no finalzinho. tá, velho. Alex apaixonado também. Eu sou apaixonado. O Robert, pra mim, o Robert Downey Jr., pra mim é um dos melhores atores aí dos últimos 30 anos. Tá? Acompanho muito o trabalho dele. Homem de Ferro é algo que ele fez, cara, e que vai ser difícil, muito difícil os caras conseguirem reproduzir o Homem de Ferro. Porque não vai ter um ator que vai se encaixar no personagem Homem de Ferro. Pra vocês verem a importância do trabalho do cara. Tá? Assim como a gente tem lá o Superman, o primeiro. Aquilo lá vai transcender gerações. Aquele ator, esqueci o nome. Christopher Reeves, entendeu? O cara, ele é o Superman. Ao longo do tempo, os caras foram colocando outros personagens, mas, cara, o Christopher é o Superman. Então, Robert é o Homem de Ferro. E aí, galera, o que é legal, né? O que é muito louco, a vida dele foi fácil? Não. Ele passou por isso, né? É isso, o Robert, o que acontece, cara? Quantos anos ele tinha quando ele conheceu a maconha? Vocês sabem? Se não me engano, já 16, claro. Não. Ó, o Robert, cara, veio conhecer a maconha aos 6 anos, 6 com o pai. introduzida pelo próprio pai. Mas eu quero deixar para a aula da semana que vem, certo? E tá aqui, velho. Só que esse sábado agora que passou, o cara foi e conquistou a estatueta do Oscar de melhor ator coadjuvante. Que O papel dele, que papel, hein? o Homem de Ferro, na verdade, Oppenheimer. é o Mel Gibson, né? Ah? O papel dele enquanto Homem de Ferro é do Mel Gibson. Era do Mel Gibson. Ensinando para ele uma oportunidade que ele seguir em frente. Ele fala muito sobre a nação Cactus, né? Você Eu acho que entendeu? Você vai falar isso na próxima. A gente vai falar. Por quê? Só para vocês entenderem. Em 2003 foi quando ele iniciou a sobriedade dele. Então, quer dizer, ele vem na carreira de ator desde jovem, desde adolescente. Só que em 2003 ele teve a oportunidade e agarrou de falar: vou ficar limpo, vou ficar sóbrio, não quero mais. Então, assim, somente em 2008 alguém acreditou nele e passou um papel para ele de grande escala. Quer dizer, 5 anos, hein? 5 anos de persistência. 5 anos tomando não para grande papel. 5 anos as pessoas falando: já era, sua carreira acabou. Para um adicto ouvir isso, como é que é? Alguém falar que você não é mais nada, que você acabou. Qual que é a tendência do adicto? Fazer o quê? E usar com força. Falar: já que eu não gosto, não sou mais nada, vou usar mesmo. Então, quer dizer, ele persistiu por 5 anos. E o personagem Homem de Ferro revirou a carreira dele de um jeito que nunca ele imaginava ter acontecido. Nunca ele imaginava viver o que ele vive hoje. Entre 2015 a 2018, foi o ator mais bem pago do planeta, chegando a faturar 80 milhões de dólares por ano. Então, assim, vamos deixar para a semana que vem, que a gente vai falar sobre a persistência. Mas eu quero mostrar para vocês que sim, principalmente para a família também, se está em casa, sim, é possível deixar de usar crack, heroína, maconha e álcool e ganhar um Oscar na vida. É possível, cara. Assim, ó, aqui dentro tem exemplo, no mundo lá fora está tendo exemplo. A única coisa que não é possível é continuar contando uma historinha para sua vida, continuar se colocando como vítima no mundo. Isso não dá mais. Isso não é possível. Agora, você ganhar um Oscar na sua vida é. Entendeu? Então, olha que engraçado. Ele ganhou um Oscar de ator coadjuvante, mas na verdade é um Oscar de quê? De ator principal. Por quê? Porque ele assumiu o papel da vida dele em 2003. Falou: a partir de hoje eu sou um novo homem, eu sei o que eu quero. E foi viver. Sacou? E olha que louco, hein? Mais uma vez, família introduzindo a droga na vida de uma criança, né? 90% aí é o álcool, certo? A família introduz as crianças no álcool.
consciente e inconscientemente. Aqui no caso foi com a maconha, mas gerou problemas, gerou dificuldades. Mas deixa que eu vou falar mais aí na semana que vem, tá bom? Sim, agora vamos Mas eu acho que, obrigado, e cara, espero que sirva de exemplo para falar, cara, dá. Não tem como eu não falar que não dá. É que é isso que eu preciso fazer, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Enxergar, eu tenho que olhar para mim, velho. Esquecer o resto. Parar de ficar falando sim, 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 toda hora para os outros. Começar a falar sim para mim e mais não para os outros. Vai lá, pode começar. Eu perguntei aqui quem tem dificuldade de falar não. Para as famílias que não estão vendo, tem gente levantando até os pés aqui, gente, de tanta dificuldade. Passei por isso ontem. Conseguem entender o porquê a dificuldade de falar não hoje na fase adulta? Vocês conseguem entender da onde começa isso? Aonde é a base, a raiz? Para quem está pela primeira vez, isso é estudo, tá? Isso não é coisa que a gente tirou do além, isso é pesquisas, estudos. 80% do que nós somos como adultos é do que a gente viu, ouviu e sentiu até os 12 anos de idade com que a gente conviveu. Então comece a partir de hoje olhar e analisar como foi a minha convivência, como foi a comunicação que eu recebi até os 12 anos, quem eram as pessoas que eu mais tinha contato. E o não começa nessa fase também, vocês vão entender um pouco mais aí, tá? Sobre a dificuldade de dizer não. Então, assim, alguém tem clareza aonde que começa ou aonde começou em você, falando cada um de si aqui, essa dificuldade em falar não lá na infância? Pode falar. Sabe o que eu acho engraçado? Eu vejo muito da minha infância ao observar minha mãe junto à família dela, essa questão de solidariedade, de ajudar e sempre o sim e se desdobrar por esse sim. Eu demorei na minha fase de adolescente para adulto, perceber que era um exagero. Ainda estou trabalhando. Sabe o que é engraçado? Eu identifiquei nela e tento corrigir. Ela vem em mim e tenta corrigir. E no final ninguém se corrige. Te ajuda todo mundo e os dois acabam sofrendo. Você dá sim para todo mundo e guarda a dor. Legal, isso é interessante. Alguém mais quer pontuar? Pode falar. O que eu me recordo assim, mais fortemente na minha mente, aquelas mini motos bem pequenininhas. Sim. Eu tinha ganhado, foi uma coisa que eu não consegui falar não com um amigo meu para andar, que fica bem enraizado, e aí ele pegou, foi andar e caiu com ela. Ele tinha acabado de ganhar e ralou tudo. E eu corri para casa e fiquei chorando. E meu pai falou, volta lá e fala com ele. Ele vai arrumar, vai ter que pintar, cara, toda ralada. Eu falei, não vou, não consigo. E eu não consegui falar não, né, pra ele. Não consegui não deixar ele andar. Isso aí eu acho que é o primeiro não que eu não consegui falar, não, você não vai andar, mas não vou deixar você andar. Ele nem sabia andar. Então, acho que o primeiro não, assim, que eu me recordo. Que foi marcante pra você. Que eu me lembro. Depois do tempo vai pra lá e eu vou sentar pra ficar novinho de novo e tal. Mas esse foi bem marcante, assim, foi uma coisa que eu me recordo. Eu tinha uns 8 anos de idade, alguma coisa assim. Alguém tem mais algum para pontuar? A gente pode falar. Para mim, me parece que quando existe uma situação em que você quer fazer, por exemplo, não, você não consegue, assim, o sintoma é a visão do julgamento, mas a causa é o orgulho. Legal. Pode falar. Tô vendo que você mudou o lugar que você quer falar. Vai lá, eu te dou a oportunidade. Não, eu falando não dizer não, no meio da minha aprovação. Né? É isso aí. A falta das pessoas não quererem mais interagir comigo, de ser rejeitado, de deixar de lado, né? A família é um pouco desestruturada, pra lá e pra cá, meio que deslocada no meio do ambiente. É. Aí buscava atuar, né? Buscava ser notado ali naquele ambiente. Então, isso que ele está colocando, gente, faz parte, para quem está chegando agora e não participou, há umas 3 semanas atrás a gente fez uma reunião aqui falando sobre a sexualidade de um indivíduo. E esse não vem também disso, né? A gente trabalhou, mostrou o que é a sexualidade da pessoa
é tudo aquilo que move, toda a energia que me faz querer, que me faz sentir, que me faz pensar. Isso é do indivíduo, todos nós temos desde o ventre. E quando o colega coloca, né, essa dificuldade em falar não, é para sermos aprovados. E aí o que eu mais ouço conversando com familiares, é o que eu ouço demais, é as famílias dizerem assim: você não conhece o fulano, ele é manipulador demais. Para a família, o adicto assim, é a manipulação em ser andando na terra. Todo familiar. E aí, quando principalmente eu venho conversando com mães e pais, eu pergunto: o quanto você tem de porcentagem na manipulação do seu filho, da sua filha? Como assim? Porque começa desde a infância. Olha, se você fizer tal coisa, você ganha tal coisa. Olha, aí os pais começam a manipular de forma inconsciente, sem ter clareza, e a criança, por querer ser amada, por querer ser aprovada, por querer ser validada, ela acaba falando sim o tempo todo mesmo, sem entender os porquê. Mas ela quer ser agradável, ela quer ser vista. Uma criança, quando começa a fazer uma birra num shopping, será que essa criança realmente está querendo um sorvete ou um brinquedo? Ou será que essa criança já cansou de estar andando ali e ela quer um colo apenas? E ela começa a querer a atenção, e ela sabe que é uma forma dela chamar a atenção, com essa birra, esperneando. Alguém, para não passar vergonha, um adulto, pega no colo: não, fica quietinha, estou te levando. Aí a criança se sente acolhida, aconchegante. Ah, Letícia, o que isso tem a ver com o não? É o não da infância. Muitas vezes a gente, para se sentir amigo, para se sentir agradável, para se sentir pertencente, faz isso para mim. Se eu falar não, a pessoa, como o outro colega falou, vai me desaprovar. Eu não vou ser bom o suficiente se eu falar não. Se eu falar não, a pessoa não gosta de mim. Por quê? Porque os adultos fazem isso. Quem aqui que tem criança ou já passou com criança que fala: se eu não fizer tal coisa, não vou gostar de você mais não, viu? Fulano, faz isso aqui pra mim. Busca um copo d'água? Ai, não quero. Ixi, não gosto mais de você. Você não busca uma água pra mim? Uma coisa boba. Mas a criança está na fase de se desenvolver. E aí é implantado nela que dizer o sim vai fazer ela ser o quê? Vista, lembrada, amada, acolhida, pertencente. E aí dispara os adultos a falar sim para tudo e todos. Você às vezes nem quer, você está buscando manter sua sobriedade, mas chegou aquele colega que ainda está na ativa: ei, vamos lá no bar, ei, vamos lá na casa fulana, ei, vai ter um negócio lá. Não foi instalado em você o dizer não, né? E aí tem o lance do que? Lembra que a gente falou? A criança, até seus 6 anos, ela não tem a sua parte racional bem desenvolvida. Então o que acontece? É só o emocional. O que é emocional? É o sentimento, é o amor, é o carinho, é isso que ela mais vive, é o que ela mais quer, ela é movida a isso até os seus 6 anos. E olha que interessante, né? Tem 3 bases fundamentais que se desenvolve a criança nesse período, nessa fase, que é o que? A criança, ela pega um caminho dela ser prestativa, tá? Dela ser carinhosa. Por quê? Porque aí ela recebe em troca o amor, recebe em troca a atenção, às vezes de pai e mãe. Então ela percebe que é isso aqui que a Letícia falou: nossa, se eu fizer tal coisa para minha mãe, ela me dá um abraço, ela me dá um beijo. Se eu fizer tal coisa para o meu pai, ele vai olhar para mim, ele brinca comigo. Então ela já começa a desenvolver essa parte da prestatividade, tá? Aí tem um segundo caminho, que é o que? A criança, ela não vai para o lado prestativo, mas porém ela vai pelo lado de desviar de qualquer situação, qualquer problema, qualquer situação que possa trazer o quê? Algo indesejado, algum conflito. Então essa criança começa a ser aquela pessoa que desvia das coisas, não busca confrontar, sempre fugir de resolver o problema. E aí tem o terceiro caminho, que é a criança que busca ser o quê? Que a gente, normalmente é comum as pessoas falar, a criança peralta. Ela começa o quê? Ela não é prestativa, ela não foge dos problemas, mas ela se torna uma criança muito ativa, porque ela percebe que mesmo de maneira, às vezes em forma de bronca, as pessoas vão notar ela. E é uma maneira dela se enxergar amada, é uma maneira dela se enxergar sendo notada. Então olha que 3 caminhos interessantes.
que se desenvolve lá na base até os seus 6 anos, que começa a criar. Qual desses 3 são ideais? Cara, não existe o ideal. Os 3 são perigosos. Não existe o ideal. Tudo na vida, se você fazer em excesso é ruim, e se você fazer em menos também é ruim. A questão é o equilíbrio. Então, por exemplo, ser prestativo é algo que deve sim ser desenvolvido numa criança. Mas, por exemplo, o pai e a mãe precisam ter esse autoconhecimento para saber o que pode ser trabalhado na criança para que ela não se torne prestativa demais. E esse ser prestativo demais acaba se tornando o quê? Um elemento sabotador na vida nossa, na nossa adolescência e na nossa fase adulta. Então assim, eu, Alex, cobrar muito também, né? Também, tudo, cara, tudo. Por isso que eu falo pra você que assim, ó, ser pai e mãe precisa se fazer um estudo antes de ser. Tudo que a gente não faz. Entendeu? Você não busca conhecimento, você não conhece nem você, e você vai lá e faz um filho. A gente fez isso, cara, eu fiz isso, como que todos que estão aqui que são pai, fez isso. A gente se baseia principalmente na forma de criar um filho, como a gente foi criado dos nossos pais, que é um grande erro. Verdade. Um grande erro. Verdade. Um grande erro. Eu tenho uma filha que tem 5 anos. Falando dessa parte de idade, né? Então, assim, eu crio ela assim, eu sou separado, né? Então, mas quando ela está comigo, ela me respeita. Eu crio ela, quando dá para fazer alguma coisa, ela sabe se eu falar dá se fazer, a gente consegue fazer. Mas se eu falar que não dá para fazer, eu falo não para ela. Não dá para fazer por isso. Tem que explicar para ela o porquê que não dá para fazer. E mostro para ela os porquês. Mas eu falo não, mas assim, e ela entende. Eu não troco barganhar com ela, né? Isso, não pode. Não todo. E eu gosto de dar opções. Eu gosto de dar opções para ela escolher. Falo, olha, hoje a piscina está fechada, mas a gente pode ir no parque, na praça ou fazer isso. O que você quer fazer? Isso é importante, é fundamental. Porque a gente não pode fazer isso. Pode fazer isso. Você tem essa opção de escolha. Isso não pode fazer. Isso é legal. Não, é assim, é no ponto que eu estou criando ela, né? É isso aí, a gente precisa enxergar, cara, ó, a gente precisa enxergar, olhar para as crianças e falar, cara, essa pessoa aí, esse ser, esse anjo, ele vai crescer. E ele precisa se tornar alguém melhor do que eu. Então eu preciso entender o que faltou para mim na minha infância, que me machuca, que me magoa, que não foi entregue, para que eu consiga agir de maneira diferente. Então essa maneira que você coloca é super legal. É sentar com a criança, sabe? Buscar sempre estar no mesmo nível com ela, tá? Não alto, porque quando você cria de altura e você olha de cima para baixo, você já cria uma autoridade que dá uma bloqueada na criança em determinadas situações. Então o ideal é você sentar ali na mesma altura, olho no olho, e buscar conversar com a criança, explicar para ela o porquê, igual ele falou, tem a situação X, Y, Z, mas podemos achar um caminho alternativo. O que você acha? E se a gente analisar esse caminho, pode ser uma escolha bacana. Então assim, fazer isso é importante. Tá? Sempre é muito importante a gente trabalhar também a parte financeira na criança, no sentido, gente, se a gente não tem às vezes um dinheiro para realizar o devido desejo da criança, cara, nunca fale para a criança, a gente não vai fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Por quê? É uma maneira errada, você já está implantando na criança, né, uma baixa estima na parte financeira. Ela vai achar, ao longo dos meses, conforme você vai repetindo esse tipo de comunicação, ao longo dos meses ela vai achar que ela não é merecedora, por exemplo, de ser uma pessoa rica, próspera financeiramente. A escassez. Ela vai achar que ela nasceu para viver ali, na falta de dinheiro, nasceu para viver na falta de poder de conquistar as coisas. Então a gente tem que trabalhar de uma maneira mais positiva. Se eu não tenho dinheiro, eu preciso sentar com meu filho, com a minha filha e explicar, olha, nesse momento, esse desejo seu que você quer, ele não se enquadra no planejamento que o papai e a mamãe fez
para esse mês e para o próximo mês. Vamos desenhar um planejamento para a gente guardar um pouquinho, separar um pouquinho todo mês para a gente conseguir essa soma e conseguir esse objetivo? Vamos juntos? Quer dizer, você já está ensinando a pessoa a se planejar financeiramente para conquistar algo. Entendeu? E a gente foi, o que nossos pais faziam? Eu não sei vocês, os meus era assim. Ah, não dá, eu não tenho dinheiro, esse mês não dá. Ah, a gente não tem cacife financeiro para comprar tal coisa. A gente não é rico não, dinheiro não dá em árvore. Só que assim, meu pai e minha mãe não falavam por mão, tá? Eles não tinham esse conhecimento do quê? Do poder das palavras. Então assim, é isso. A gente pode trabalhar para que as crianças não se tornem melhores do que a gente. Eu no meu caso, eu moro lá com a minha esposa, né, meus filhos. Em cima minha sogra e meu sogro moram em cima, né? Mas assim, eles sempre se esforçam para fazer tudo que eles podem, né? Às vezes eu falo, meus filhos que as coisas tira de onde não tem para dar. Eu acho que às vezes até trata um pouquinho mais do que dá mais do que eles podem, sabe? Às vezes tira da mesa para poder. Mas às vezes também é querendo cobrir uma situação que não conseguiu fazer com os filhos. Os avós fazem muito isso. Eles percebem ao longo do tempo, né? Percebem que poderiam ter entregue um pouco mais para os filhos e não conseguiram. E aí agora eles fazem isso pelos netos, né? Uma situação. Vai, Richard, para a gente dar continuidade. Trabalhando esse autoconhecimento, ele vale para várias coisas, né? E eu tenho que ter um autoconhecimento sobre a criança e também ter um grande conhecimento comigo também. Se eu tiver um conhecimento entre duas pessoas, a vida vai ser diferente. Com certeza. Eu achei tanto como criança como adulto. Sim, não, a gente traz para vocês buscarem a criança interior e trazer para hoje como adulto o que foi implantado quando criança em vocês, entendeu? Fala. Só um comentário que eu acho muito bom lembrar. A gente puxou numa outra atividade que você também está estudando. Por favor, continue, pergunte mais pessoas assim. Essa questão de estudo financeiro desde jovem, para que essa criança que vai virar um pai repasse. Eu tento ser um tio para os meus poucos afilhados e para os meus amigos também que são pais. Essa ideia de ideia financeira que precisa vir da criança, devia estar nas escolas isso. Sim. Tem muito, nesse quesito, é implantado não merecimento, né? Porque tudo que. E hoje, se você for analisar, tem pais errando demais no doar demais sem a criança entender o porquê que está recebendo. E aí tem muitos pais dando presente porque não consegue estar presente. Tem muitos pais cobrindo a sua ausência e a sua autorresponsabilidade, entregando um brinquedo, um jogo, um passeio, para tampar aquela ausência que o pai muitas vezes não tem. E principalmente pais divorciados, que é um arrombo muito grande nas famílias. Falamos isso porque vivenciamos essa situação no nosso dia a dia. Então, assim, quando a gente começou o nosso relacionamento, o Alex tinha 1 ano que tinha saído de um divórcio, o Brian estava ali com 9 para 10 anos de idade, e eu via esse Alex cobrir o Brian, assim, querer suprir a ausência da mãe. O menino, a gente sentava no sofá e para comer uma pizza, o Alex vinha com a pizza na mão, aí ele falava assim, e o refri? Aí o Alex vinha, buscava o refri. Aí quando o Alex ia sentar, ele falava assim, quero ketchup. Aí o Alex ia lá, buscava o ketchup. Aí quando o Alex ia sentar, ele, faltou a maionese. E eu olhando aquilo. E eu já foi me dando aquele negócio. Eu falei, não, mas isso não pode, gente. E eu deixei passar 1 vez, 2 vezes. Quando foi na 3ª vez, e assim, era tudo na mão, querendo cobrir aquela. E aí teve um dia que eu quero isso aqui. Quando o Alex foi levantar, eu falei, não, você não vai levantar. Olhei pra ele e falei, Brian, Deus te deu 2 pernas boas, 2 braços bons, você tá dentro da sua casa, que agora é sua casa aqui, você vai lá, você pega o que você quer, você põe o tanto que você quer, você come do jeito que você quer, você tem liberdade. O Brian, muitas vezes, ele vinha pra mim, pro Alex, eu posso pegar não sei o que da geladeira? Gente, da onde foi colocado isso na cabeça dessa criança? De ter que pedir dentro da própria casa, pra mexer em alguma coisa dentro de casa. Por que isso foi instalado nele? Será que foi a gente ou foi outras pessoas ou outros lugares que ele foi? Por que eu estou falando isso? E o que isso tem a ver com dizer não? Você saber também como você está olhando as dificuldades que essa criança está gerando. Porque as crianças, elas estão gritando muitas
muitas vezes ali do seu lado, em atitude, em comportamento, o que elas estão precisando. Mas os adultos não. Ah, não, isso é frescura. Não colocam e não validam o sentimento. Aí eu pergunto, como foi os nossos sentimentos na infância? Será que validavam positivamente o que a gente pensava, o que a gente queria, o que a gente sentia? Será que a gente tinha vez e tinha voz para falar não e sermos respeitados? Hoje, como adulto, a gente fala, muita gente não está nem aí. Vira a cara, você é bom, igual o colega colocou aqui. Ele vendo a mãe servir as pessoas o tempo todo, ele achou que era a forma melhor de ser, começou também a servir a família, os amigos sempre dizendo sim e sim, mas a hora que você diz um não, você vira um monstro para as pessoas. Eu quero perguntar uma coisa. Tudo vem da infância. Sim. Tá? Eu me lembro pouquíssimas coisas até meus 14 anos. Como vou tratar isso? Pouquíssimas coisas. Isso é um bloqueio, tá? Só para você entender, eu também tive e ainda tenho essa dificuldade de acessar memórias minhas de infância. Para que eu pudesse passar, né, por um processo de achar as dores lá da infância, porque a gente tem esse poder. Eu falo que quem crê em um poder superior, nós acreditamos em Deus, ele traz isso pra gente também, dentro do nosso cérebro, colocar vamos dizer, num lugar para que a gente não fica revivendo com tanta clareza aquela dor. Só que ela está ali dentro. Se eu não vou lá e mexo nela para lidar, limpar e tratar essa ferida, ela vai estar ali, mas hora menos hora ela vai vir aparecer. O que acontece? Eu, a Letícia, quando eu comecei a me desenvolver, a buscar desenvolvimento emocional, a buscar aprender mais, eu fui buscar ajuda de pessoas com estudo para acessar, me ajudar a refletir e acessar as memórias do porquê como adulto eu estava agindo como eu estava agindo. E aí eu encontrei abuso sexual, eu encontrei sentimento de culpa, eu encontrei autorresponsabilidades que minha mãe colocou, que não era minha, mas que eu carreguei como se fosse da separação dela do meu pai. Hoje eu trabalhei o perdão com tudo isso. Só que na época eu fazia um monte de coisa errada, sem saber o porquê. Buscou ajuda profissional, entendeu? Isso que eu tô falando. Você precisa buscar profissionais para quê? Com as ferramentas certas, a gente faz você retornar de maneira muito tranquila e de não sendo agressivo. Então, assim, ela foi recuperar essas memórias, por exemplo, do abuso, de situações difíceis que viveu, o divórcio do pai, então também até seus 13, 14 anos ela não lembrava daí para baixo. E aí ela foi buscando, e aí através da ajuda profissional eu fui acessando. Você acha que tem necessidade da gente fazer essa lembrança? Claro, porque se você não vai atrás de buscar na lembrança, você não vai conseguir. Eu falo uma coisa, só para você entender, para a gente dar continuidade. Sofri só uma analogia para ficar claro, não só para mim, mas para as famílias e para vocês. E isso é fundamental. E eu não ouvi isso de lugar nenhum. Eu falo que foi Deus que colocou isso em mim, uma forma de explicar com clareza para as pessoas. Estou numa estrada, que a gente já fez uma reunião sobre essa, uma estrada da vida. Eu não sei, não presto atenção nos sinais, estou nessa estrada. Estou num carro e sofro um acidente. Automaticamente o para-brisa ele vai quebrar e vai vir caco de vidro em mim em vários lugares. Entra pelo meu corpo, cheio de sangue. São as pancadas que a gente toma na vida. Me socorrem e me levam para um hospital. Muitos que estão aqui estão passando por esse processo. Quando criança? Quando criança, quando adulto, em qualquer fase da vida. Sofreu um impacto, entrou cacos. É sobre isso que eu quero falar. Entrou algum objeto, algum sentimento, algum pensamento, alguma comunicação que eu não gostaria, mas entrou no meu corpo. Eu chego nos primeiros socorros, eles tiram o que está visível, costura ali onde está rasgado, automaticamente eu vou tomar um antibiótico, vou passar por um processo de restauração. Só que algum caco ficou ali por dentro, que na área ali que estava ferido, com sangue, machucado, não foi visto. E o tempo vai passar. Só que aquele pedaço de caco está ali dentro. Toda vez que eu encosto, eu não estou vendo. A cicatriz fechou, mas toda vez que eu encosto em alguma coisa, ou alguém fala, ou alguém comunica alguma coisa, aquilo me dói, aquilo me incomoda. Aí o que eu preciso aceitar?
voltar no médico, passar por um raio-x, que é ir buscar ajuda profissional, aceitar que tem um pedaço de caco que não era para estar ali, uma comunicação que me falaram lá na infância, um abuso que me fizeram na infância, uma repreensão, uma cintada, uma chinelada. Mas o que eu tenho que aceitar? Que para que toda vez que alguém falar de um assunto ou eu sentir algo me incomodando, não ter mais a dor, eu vou ter que aceitar novamente, me submeter a passar por um corte, a deixar um bisturi cortar, uma pinça entrar, achar aquele caco, que é mexer nessas dores, que é fundamental, tirar ele dali, passar os remédios necessários, a costura, e isso leva e requer processos e tempo. Ninguém quer passar por isso. Com 2 para 3 anos de idade, eu morava com a minha mãe e meu pai. E aí eu acordei, veio na minha memória agora isso. Eu acordei e não vi ninguém, eu estava começando a andar engatinhando. Olha isso. Aí eu acordei, fui nos quartos, eu morava num prédio, no 2º andar. Eu acordei e não vi ninguém, só que eu tinha acabado de começar a andar, né? Sim. Aí eu peguei e não vi ninguém, eu empurrei uma banquetinha que tinha assim, fui empurrando e fui até a janela. Eu abri a janela, subi de banquetinha, abri a janela, naquela época não tinha rede de proteção, nada, abri a janela, adivinha o que eu fiz? Pulou. Pulei de cabeça. Eu só não morri porque eu caí nas telhas, aquelas telhas assim, brasileiras assim, fiquei 3 meses na UTI. Então, aí o que é isso? Primeiro passo, uma criança acorda e não vê um adulto que deveria estar... Ela foi na padaria dos Capão, isso foi logo cedo. Ela não imaginou que você ia acordar. Só que é assim, ó, por que eu tô falando? É trabalhar o perdão, é trabalhar, porque mexer, como eu tô falando, Isso tirar... Isso hoje você falou que para levar à tona pode ser um trauma. Pode, um trauma de abandono, um trauma de rejeição, um trauma que você não era amado o suficiente, por isso que não tinha ninguém ali para te proteger, para te cuidar. Então, trabalhar e achar essas dores é fundamental. Só que o que a gente quer mostrar para vocês que estão vindo, que estão participando da reunião? Gente, vai ter dores, vai ter coisa. Foi gostoso para mim, a Letícia, quando eu fui buscar ajuda profissional e eu identifiquei que eu fui abusada sexualmente? Não foi. Não foi gostoso, não. Por que não foi gostoso? Porque era uma memória que ficou 20 anos escondida. Só que eu comecei a ver os sabotamentos que eu fazia nos relacionamentos, o não valorizar o meu próprio corpo, porque eu achava que aquele abuso era merecido, e não era merecido, eu era uma criança. Só que o que acontece? Quando você não vai achar a raiz, hoje eu trabalhei o perdão comigo, eu trabalhei o perdão com o indivíduo, eu trabalhei o perdão com a minha mãe, que nunca soube depois, mas também não sabia, não tinha clareza. Quer dizer, se eu não me perdoo e não trabalho isso, como eu ia conseguir manter um relacionamento conjugal? Quantas pessoas estão aí não sabendo falar não para o momento, porque não querem mexer na dor lá do passado? Esse dizer não para o outro é também dizer não para você. Eu não aceito mais viver a vida que eu venho trazendo até hoje. O teu passado não te define. O que te define é a decisão que você toma hoje para onde você está indo. Aí, pessoal, olha para vocês verem quantos detalhes, né? E a pergunta é, tanto para vocês como para quem está em casa. Quem consegue começar a identificar se está sendo prestativo demais? Se dedica tempo demais para a vida dos outros, se dedica a fazer tudo pelos outros, e ali não está fazendo por si próprio. E olha por que isso prejudica muito o seu prestativo demais. Por quê? Porque eu olho pouco para mim, eu sirvo muito os outros, aí eu fico dependendo do elogio dos outros, da felicidade dos outros, para que eu me sinta o quê? Amado e notado, para que eu me sinta bem. E aí o que acontece? Eu crio uma expectativa muito grande sobre os outros e o retorno dos outros é muito baixo. Aí vem a minha frustração, vem eu não saber lidar com essa emoção da frustração e gera o quê? Morder corrente, que vai se tornar o quê? Um gatilho para eu buscar o uso de alguma substância. Então, olha como é importante, eu não sei se eu consigo responder melhor agora a sua pergunta, o quanto é importante a gente voltar e entender as coisas que aconteceram na nossa infância. Tudo, né? Por quê? Porque enquanto não está no consciente, ela está aqui no inconsciente, ela está gravada.
tudo que você viveu, está gravado. Só que às vezes você não está acessando, você não está sabendo como acessar. Então às vezes acontece uma situação no dia a dia que você, por exemplo, você pode estar sendo prestativo demais, as pessoas não estão retornando como você desejaria e você... Por quê? Porque lá na infância foi desenhado nisso. Poxa, se eu fazer o máximo que eu puder, poxa, eu vou receber abraço do meu pai. Se eu não fazer nada, meu pai não me abraça. Estou acabando de escrever isso daí. E aí você se torna o quê? As negações do meu pai, da minha mãe. Peraí que nós já vai deixar vocês falar. Nós vai deixar, peraí. Então, olha que engraçado, velho. Olha que muito louco que é quando eu falo que o primeiro passo para a gente conseguir uma mudança é buscar o autoconhecimento, é buscar conhecimento, para que eu me autoconheça. Aí o segundo passo, para eu começar dar sequência na mudança, é a autopercepção. Começar a analisar, né, os momentos ao qual eu estou sendo o quê? Entregando demais para os outros e não me entregando para mim. Então, quer dizer, 2 passos. Busco conhecimento para me autoconhecer. Segundo passo, vou buscar autopercepção. Buscar entender, analisar criticamente aonde eu estou sendo, como é que a gente está falando aqui? Prestativo demais. Entendeu? Para falar, opa, peraí, o Zé Prestadão está em ação. Peraí, deixa eu tirar ele fora de ação. Por quê? Porque quem vai sentir a dor vai ser eu. Depois eu vou ter o retorno esperado. Não vou ter o retorno E qual que é o esperado. maior problema? Licença um pouquinho. É você fala assim na hora, mas dali a pouco você fala, cara, mas eu vou deixar de fazer pra mim, minhas coisas, meus compromissos, minha responsabilidade, pra ficar servindo o outro, e às vezes o outro não vai me dar a devolutiva que eu espero, que eu criei, ou a gente que cria expectativa, e aí você fica, mas que merda, da próxima vez eu falo não. Aí de novo você tem dificuldade. Peraí, vamos por parte. Deixa ele ali. Igual sempre falo sim. Quando você vai pedir ajuda para outra pessoa, a pessoa fala não. Nossa, isso é doído. Aquilo dali te frustra totalmente. Aquilo dali. Mas existe um processo que é padrão, né? Eu reconheço muito isso por até pela experiência. Quando você tem um relacionamento, vou dizer, por exemplo, um amigo, vai. Puxa, eu estava no colégio, somos criança, e eu tinha lá no lanche. No primeiro dia, ele falou, pô, estou com fome. Eu vou lá, vou metade do lanche para ele. Aí no segundo dia, ele está junto, eu falo, você não quer metade do lanche? A primeira vez é doação. A segunda vez, ele percebe e fala assim, puxa, o lanche é nosso. Na terceira vez, ele fala, pô, vou comer o lanche, vai ser mais isso, não vai negar esse lanche? Porque o método dele é entender que o meu lanche é nosso. Porque no momento algum, no ponto de partida, eu falei para ele, cara, olha, eu vou fazer esse momento e tal, mas a próxima vez, talvez eu queira comer sozinho. Aí é um pouco da habilidade do poder. Então, muito fato é também o que a gente entrega para outra pessoa sem fazer esse tipo de acordo. Então, a gente cria vício no outro de tal modo que ele, inevitavelmente, também vai virar um conflito. Aí, o seu melhor amiguinho que estava comendo com você todo dia, que ficava lá no intervalo, ele vira seu inimigo. Fala, cara, egoísta, o cara dá um lanche. E o pior, se você der um lanche para outra pessoa, ele virou inimigo. Então, assim, eu acho que a fuga para querer ter um reconhecimento do próximo, inevitavelmente já vai acontecer. Ou o desespero, exatamente como ele colocou aqui, de um dia eu não ter lanche e ele vai saber falar não dele, porque ele está com fome. Eu falo, puxa, Deus, eu tanto tempo eu sou reconhecido. Ele vai acabar com um amigo. Inevitavelmente vai acontecer. Só que é por isso que nós temos que lidar e aprender e olhar quem somos nós, a nos valorizar e a entender o não do outro. Porque é esse detalhe, se a gente só fala assim, ouvir um não, isso nos mata. Isso pra gente. Então, assim, aí entra muita coisa que você falou lá no começo: orgulho, né? A Letice, eu criei, escondido atrás do orgulho, a autossuficiência. Eu não me importava com o não dos outros, eu ia e fazia. Ficou bom pra mim? Você dizendo não assim, tô bem aí. Então, assim, tem que saber lidar com tudo isso. Se você ouvir o não de uma pessoa que você sempre falou sim, é doído? Então, mas você tem que começar agora, a partir dessa aula de hoje, você tem que começar a falar um não para essa pessoa. Ele falou, você tá sempre ali sim. Aí na hora que você precisa, que você sabe que você vai ouvir um Você vai ter que começar a estudar como falar e não ficar mal com isso. Pode falar disso. Você falou o primordial aí, né? Você falou o primordial aí que eu penso da minha internação, que é essa questão que eu preciso aprender a lidar com meus sentimentos. Ponto, não vim tratar de drogas.
eu já percebi há algum tempo. E com mais autoconhecimento é onde eu vou chegar. Mas eu me identifico muito com o que você passou antes, você falou da questão do seu filho com o Brian, e eu cheguei ao ponto do paradigma aí. Poxa, eu talvez, não sei o seu caso, mas eu gosto de me doar ao próximo. Eu gostaria de estar levando a pizza para quem eu amo, o que eu vou te pegar o ketchup? Eu fico feliz. A questão é que, ao me autoconhecer, eu fico pensando, será que o tanto que eu amo, eu preciso ensiná-lo a pegar sozinho? O até amor que maior ponto? Até que ponto? E é isso que eu vejo, às vezes, quando eu critico minha mãe, que eu falei, e um critica o outro. Você falou pra ele aquela hora, esse equilíbrio que a gente precisa ter. Assim, E não é fácil, mas ele é possível. Tô tentando. Com conhecimento. Esse comportamento que eu tinha com o Brian, gente, mudou muito de 4 anos pra cá, quando foi que realmente eu fui me profissionalizar e estudar pra ser coach. Legal. Entendeu? Então, assim, cara, foi uma imersão maravilhosa na minha vida. Mas o meu obsessio que é um chacoalhão dela. Tá? Então hoje, como que eu busco trabalhar com o Brian? Não, chega aqui, ó, senta aqui. Senta, aperta aí. Ó, você está com 15 anos. A gente precisa eu estou fazendo um processo para te preparar que com 18, 19 anos você vai estar voando sozinho, cara. Eu não vou querer ninguém na minha aba. Entendeu? Eu vou querer você tendo a sua independência, seja emocional, seja sentimental e seja financeira. Você não vai estar na minha aba. Eu não vou te carregar. Então você tem que começar, a gente vai entrar numa nova fase agora de desenvolvimento para você desenvolver outras áreas da sua vida. Eu estarei aqui, se o seu pai te ama, estamos juntos, mas eu não vou carregar. Por quê? Porque a minha mãe fez isso comigo e me atrapalhou demais. Fez eu errar muito na minha vida, entendeu? Então assim, hoje eu sei que eu preciso preparar esse cara para ele voar, velho, para ele chegar nos seus 18, 19 anos e voar, não vai se prender a mim. Entendeu? Então eu estou buscando fazer isso. Vou acertar 100%? Não, vou ter erros no caminho. Mas uma das coisas que a gente vem trabalhando bastante é isso. É ele não ser, tá fugindo a palavra toda hora, prestativo demais. Eu preciso ensinar para ele ter a compaixão, ter a empatia com o próximo. Por exemplo, no exemplo que ele colocou do amiguinho da escola, como que a gente pode trabalhar com a criança? Filho, aconteceu uma vez, legal, você percebeu que era uma dificuldade, a criança pode ter sido um lanche, pode ter sido lá, legal, você dividiu. Aconteceu a segunda vez, filho, começa a prestar atenção, olhar mais no olho da criança na hora que ele vem falar. Eu posso ensinar algumas comunicações para ele, facial, para ele conseguir ter uma leitura melhor da realidade, o quanto está sendo real ou não aquele desejo, aquele pedido da criança. Aconteceu uma terceira vez, filhão, busque ajuda de um profissional dentro da escola. Olha, professor, diretor, está acontecendo tal situação, né? O aluno X todo dia está vindo e está pedindo metade do meu lanche. Será que não tem como vocês me ajudarem a buscar, vocês buscarem ver o que pode estar acontecendo com esse aluno? Entendeu? Buscar ajuda. Porque o profissional vai ter que intervir. E na quarta, meu amigo, hoje não dá. Hoje eu estou com fome, esse lanche, ele está na porção certa para a minha fome, ok? Tenho que ensinar ele. Por quê? Porque lá fora vai vir não na machadada para ele. Então ele também tem que aprender a dar não na machadada. Porque ele vai ter dado um período, ele vai ter tido um período de leitura daquele amigo para ele perceber se realmente é uma realidade ou se a pessoa está usufruindo ele por ele ser prestativo demais. Então assim, coisas que eu não tive. Então assim, por que eu me formei, eu me tornei uma pessoa prestativa demais? Eu, Alex, porque eu fui criado com uma mãe submissa, uma mãe totalmente submissa ao marido, uma mãe submissa aos outros, uma mãe prestativa demais, uma mãe que tirava a roupa e ficava ali pelada se fizesse para servir os outros. E muitas das vezes essas pessoas estavam usando de má fé, entendeu? Então, é isso que a gente precisa ter, o discernimento. Mas eu vou conseguir como? Buscando conhecimento, tá? Para poder falar não. Então vamos lá, autoconhecimento, autopercepção, né? E começar a falar não. E o que é legal, gente? O não, você tem que ser o mais objetivo possível. Você não precisa, você não pode ficar colocando explicações no seu não. Por quê? Ao começar a colocar explicações no seu não, você começa a dar a oportunidade
para a pessoa criar outras rotas para continuar usufruindo da sua entrega, da sua prestatividade. Cara, não fique se justificando, você né? entendeu? Então eu não preciso ser justificado, não preciso me justificar, galera. Ó, não posso, não quero. Ah, não dá. Hoje eu não quero. Hoje não quero, não posso. Hoje eu tenho um compromisso comigo. Hoje não está na minha agenda participar disso com você. Sabe? A gente precisa, cara. Esse não para os outros é um sim para a minha felicidade. É um sim para o meu bem-estar. Lembra que eu falei? Quem tem que ser a máxima de tudo? Você. Porque Deus, que é o poder superior, já te ama. Só que Ele precisa que você se ame para aí então você amar o próximo da maneira correta. E como eu não consigo me amar em primeiro lugar, a gente tem essa dificuldade aí, ó, de não conseguir amar os outros da maneira correta. Eu entrego o meu amor de maneira incorreta. E aí o que acontece? Eu me frustro. Né? É isso aí. Claro, né? É que o tempo nosso já vai apitar de novo, que a gente agora eu comprei até um relógio para apitar para depois nós tomar conta dele. Porque tem horários, entendeu? Tem as outras reuniões, entendeu? Triste, mas vamos aplaudir. Pode? Hã? Triste, acabou. Ó, teve uma esposa que colocou assim, não é não. Tá? Só pra vocês entenderem. Não é não e pronto. Aprenda a dizer não. E é necessário. Comece a analisar se você está sendo uma pessoa que se entrega demais, prestativa demais, tá? Busca lá na sua infância, porque se você se entregava demais, principalmente se era para obter a atenção do pai, da mãe ou de alguém, de algum ente querido. Porque lembra, às vezes eu tinha um grande pai e uma grande mãe, amorosos, só que lembra que a gente explicou na linguagem do amor, no perfil comportamental, eles eram mais retraídos, eles eram mais sérios, então eu achava que eles não me amavam tanto, e aí eu buscava toda hora estar fazendo alguma coisa para agradar eles, porque aí eu tocava, fazia isso, peraí, deixa eu elogiar. Então isso pode ter acontecido, você ter tido um pai e uma mãe maravilhoso, só que eles, por serem retraídos, eles não chegavam e te abraçavam toda hora. Eles não chegavam e falavam toda hora eu te amo. Mas eles te amavam. Só que você, por eles não fazer isso pelo perfil comportamental deles, você ficava buscando toda hora fazer algo para agradá-los. Para que eles tivessem que falar obrigado, para que eles te falassem, nossa, como você é lindo, obrigado, filho. Nossa, filho, eu não esperava isso, que bom. Te elogiar. Te elogiando. Isso foi te desenvolvendo a se tornar prestativo demais num lar com pessoas que já te amavam. Só que você foi entregando mais e mais e mais. Só que aí a hora que você sai para fora desse lar, dessa primeira grande sociedade que se chama família, e vai para as outras sociedades, aí é onde dá ruim. Por quê? Porque a outra sociedade não necessariamente vai ter que falar sim para a sua prestatividade. E talvez não vai te amar às assim. vezes vai te falar não. Então olha aí, como não precisa fazer parte do meu dia a dia. Tá bom? Eu ia falar não para mais vontade também. É isso aí. Peraí, tem que desligar aí essa coisa. Obrigada, vamos lá. Isso que eu não fui, eu quero falar com vocês. Não. O Alex já vai Fechou? desligar Vou já. desligar aqui, ó. Peraí.